Saudação aos meus irmãos, com a graça e a paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 3 temas. Falaremos sobre a fidelidade e o relacionamento com Deus, o castigo de Deus pela ação traiçoeira e enganosa e a nossa peregrinação nesse mundo, que tudo isso está no Salmo 120. Então, hoje daremos início a uma nova série de vídeos que falaremos sobre a palavra do Senhor que está entre os Salmos 120 a 134. Bom, mas e o que liga esses salmos? O que eles têm em comum é que todos são cânticos de peregrinação, ou se não, cânticos dos degraus. Quero pedir agora que o irmão abra sua Bíblia no Salmo 120 e até o 134 vá folheando e verificando os títulos dos capítulos. Assim você verá. Então agora você já sabe que essa é uma nova série de vídeos e que esses cânticos são todos de peregrinação. Agora iremos para a mensagem do primeiro tema, que é fidelidade e relacionamento com Deus. Primeiro leiamos Salmo 120, versículo 1 ao 2, e peço que o irmão abra sua Bíblia para me acompanhar nessa leitura. Eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Como podemos ver, diante de toda angústia e sofrimento, o salmista e nosso irmão em Cristo escolhe clamar ao Senhor, pedir a sua orientação, buscá-lo e deixar ser consolado por Ele. Além disso, podemos, através desses versículos, conhecer mais sobre o nosso Senhor. Como vemos, Ele é um Deus que responde e é presente até nos momentos mais difíceis. Ele é um Deus leal e de amor que não tem fim. Ainda sobre esse tema, é importante lermos outros textos. O livro de Isaías, capítulo 40, dos versos 28 ao 31, diz assim: Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Bom, o nosso segundo tema tem como título o castigo do Senhor pela ação traiçoeira e enganosa. Primeiramente, façamos a leitura do Salmo 120, agora dos versos 3 a 4. Peço novamente que o irmão me acompanhe nessa leitura. Comecemos. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganosa? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Através desses versículos, podemos perceber que tudo o que semeamos, nós receberemos, nós colheremos. Quando, através de nossas vidas, nós plantamos o mal, o que colheremos de toda mentira, calúnia, enganação, roubo, corrupção, de todo o ódio, enfim, de toda maldade, será a morte eterna. Porém,
Através do arrependimento genuíno e da pessoa perceber a necessidade vital que todos nós temos da graça de Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai perdoa os nossos pecados e purifica a nossa alma, nos guiando até que o nosso Senhor e Mestre volte para nos buscar. Romanos 6, dos versos 20 aos 23, diz assim: Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, podemos ver que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora peço aos irmãos que, juntamente comigo, leiamos Salmo 120, agora dos versos 5 ao 7. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que fale de paz, eles só falam de guerra. Bom, como podemos ver, o salmista ele estava passando por um grande sofrimento e opressão, pois ele era um verdadeiro peregrino em uma terra que os habitantes odiavam a paz. E ele sofre justamente porque defende e vive a paz que está em servir e obedecer a Deus. Quando obedecemos a Deus, automaticamente negamos o mundo e vice-versa. Pois o mundo anda e é movido pelo pecado, já quem vive no Senhor nega-se a si mesmo para viver na luz. Em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 ao 9, podemos ver que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Para os irmãos, ainda peço que em seus lares leiam essas referências que estão na tela. Será de grande ganho. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.